é que Deus ele muda a história e que ele escreve a história de uma maneira superior àquilo que nós imaginamos, pedimos ou esperamos. A Bíblia fala que ele faz infinitamente mais. 2 Samuel 9:13. Deixa eu ler aqui a palavra de Deus. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Deixa eu contar essa história, uma belíssima história da palavra do Senhor. Todas as vezes que eu falo de Mefibosete, ou eu escuto falar de Mefibosete, essa palavra sempre me toca bastante, porque eu vejo a história de uma pessoa marcada por uma tragédia, a história de uma pessoa que, para ela, parecia tudo estar perdido. Mas eu olho para Mefibosete e vejo Deus na vida de Mefibosete e Deus honrando aquele a quem ele quer honrar. Então, amada, você só precisa permanecer na posição que Deus te colocou e aguardar o que ele vai fazer. Porque quando ele decide abençoar, ele abençoa e ponto final. E acima de tudo, ele mostra na história desse homem que viveu uma grande tragédia ainda na sua infância, que para ele não existe problema difícil para ele resolver. Não existe história que o homem tenha colocado um ponto final que ele não possa apagar e reescrever uma história de vitória. Talvez o homem tenha colocado um ponto final na sua história. Não sei quem foi este homem. Talvez o médico, talvez o juiz, talvez o seu esposo, talvez o seu patrão disse, olha, acabou aqui. Alguém colocou um ponto final. Talvez você mesmo colocou um ponto final na sua história. Mas deixa a palavra de Deus falar no teu coração hoje. Deus, ele é Deus que pega a borracha celestial, apaga o ponto que foi colocado e continua escrevendo, se assim estiver no seu coração. Mefibosete, um aleijado. Sabe o que significa o nome dele? Vergonha ou coisa vergonhosa. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, era um membro da família real. Mefibosete, ele nasceu em meio às riquezas, ele nasceu num berço de ouro. Só que depois que seu pai Jonatas, ele morre, quando ele tinha apenas 5 anos, acontece uma fatalidade. Diz aqui no capítulo 4 de 2 Samuel, quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, ou seja, o avô e o pai, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Aí chegou uma notícia, a Bíblia conta. Morreu Saul pelos inimigos. Morreu Jonatas. Então a mulher que cuidava do menininho Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, pegou aquele menininho com 5 anos e fugiu. Mas ela estava com muita pressa, imagina a agonia. Quando ficaram sabendo da morte, os inimigos certamente viriam atacar. Então ela tentou proteger Mefibosete. Mas a Bíblia conta que aquela moça, aquela mulher que cuidava dele, deixou ele cair. E ele ficou aleijado. E agora estava um menino com 5 anos, que tinha tudo, mas de um momento para o outro não tinha mais nada. Nem mais saúde ele tinha.
sem seu pai, sem seu avô, sem sua herança, aleijado e agora um fugitivo. A queda de Mefibosete, ela marcou a sua história. Porque para ser um rei naquele tempo, não podia ter nenhum tipo de deficiência física. E não foi diferente com Mefibosete. Agora estava ele, com seus 5 anos, machucado, fugiu para a terra de Lodebar, uma terra que se chamava Terra do Esquecimento, sem trono, aleijado, defeituoso, incapacitado. Naquela época não existia nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de subsídio do governo. Então, quem passava por uma situação semelhante a essa teria que mendigar, porque se já era difícil trabalhar, uma pessoa nessa situação, ela tinha que mendigar. Primeiro, a gente aprende que quando Deus ele decide abençoar, não tem circunstância que impeça o que Deus quer fazer. Você me ouve nessa manhã e está preocupado. Preocupado com algo que você não pode resolver. Afinal, o que aconteceu com você foi um imprevisto. O que aconteceu com você fugiu do esperado. O que aconteceu com você não estava na sua agenda. O que aconteceu com você não foi desejado por você. E você se encontra preocupado porque as circunstâncias te impedirão de ser abençoado. Eu vejo Mefibosete neste mesmo contexto, nessa mesma situação. Ele dizia assim: o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha história me impede de ser abençoado. Mas Deus, por meio da sua palavra, Ele mostra que com você não é diferente. Se Ele olhou para você, amada, e Ele disse assim: eu vou abençoar. Não tem trauma, não tem acidente, não tem calúnia, não tem guerra, não tem levante, não tem nenhuma outra situação que possa ser um impedimento para a bênção de Deus sobre a tua vida. Então para de se preocupar com os levantes, para de se preocupar com os acontecimentos, para de se preocupar com as ameaças. Eu estou ameaçada, irmã Clarissa. Me ameaçaram de perder o emprego. Ou eu estou ameaçado de não conseguir fazer aquilo que eu estava planejando fazer. Eu estou ameaçado de perder o que eu conquistei. Eu estou ameaçado, meu casamento está ameaçado por conta disso. Meu Deus! Olha, escuta aqui, você que ouve a Rádio Novas de Paz nesse momento. Não há ameaça que impeça o trabalhar de Deus e a bênção de Deus sobre a vida dos que Ele escolhe abençoar. Aleluia! Sabe o que aconteceu aqui com a história de Mefibosete? Um dia, Davi ele começa a pensar sobre Saul. Um dia Davi já estava como rei no seu trono. Lembra que Davi assumiu o trono depois que Saul e Jonatas haviam morrido. Mefibosete agora estava numa terra distante. E de um momento para o outro, eita, que coincidência, né? Do nada. Oh, aleluia, do nada. Eita, esse do nada precisa sair da boca da gente, viu? Aleluia, aleluia, aleluia. Não é do nada não. É Jesus que tira sono de rei. É Jesus que permite que alguém,
se acorde e o primeiro pensamento do dia seja você. É Jesus que permite que alguém veja o que não estava vendo outrora. Não é do nada. Um dia Davi começa a se lembrar de Saul. Porque ele tinha prometido, Davi gostava muito de Jonatas, filho de Saul. E ele disse a Jonatas, Jonatas, eu vou ajudar sua família, Jonatas. Aí ele começou agora a tentar buscar familiares de Jonatas, porque Jonatas havia morrido pelos inimigos. E ele ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido há muito tempo atrás servo de Saul. E aí Davi prontamente disse logo, traz Ziba aqui, porque ele pode me ser útil para encontrar os familiares de Jonatas. E aí quando Ziba chega, ele fala, você é Ziba, servo de Saul? Ziba diz, sim, eu sou este homem. E aí Davi continua perguntando, vive alguém da família de Saul? Se existir alguém, me diga quem é, para que eu possa fazer algo por ele, para que eu use de bondade para com ele, para que eu possa cumprir um voto que eu fiz a Jonatas. Aí Ziba responde, sim, existe alguém vivo da família de Jonatas. Davi responde, aliás, Ziba responde a Davi, existe alguém vivo sim. Ele é aleijado dos 2 pés. Davi não quis nem saber, perguntou logo onde é que está ele. Aí Ziba responde, olha, ele está lá em Lodebar, na terra do esquecimento, na casa de Maqui. Então Davi mandou buscar a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Olha aqui uma coisa linda que eu aprendo e que nos revela o coração do rei, que nos revela o coração de Deus. Primeiro, Deus, Ele olha para mim e para você e Ele é conhecedor dos meus e dos seus defeitos. E Ele não se importa. Ele não deixou de nos amar e de nos escolher por conta dos nossos defeitos. Veja, quando Ziba falou a Saul sobre Mefibosete, o aleijado, ele fez questão de dizer, olha Saul, ou olha Davi, existe gente sim da família de Saul e de Jonatas, mas ele é um inválido. Ele é aleijado dos 2 pés. É como se ele dissesse assim, olha, não vale a pena. Você está entendendo? Esse é o papel do inimigo. Nos acusar, mostrar os nossos defeitos, as nossas falhas, as fraquezas que nós temos. É como se dissesse assim, é como se Ziba dissesse para Davi assim, Davi, vê só, até que tem, vice, só que ele tem nem importância não. Ele está num lugar lá que ninguém se importa mais com ele, porque nem aparência real ele tem. Ele agora é um pedinte lá na terra dos esquecidos, um moribundo, Davi. Ele não é digno, não, da tua atenção. Era como se Ziba estivesse dizendo assim, esquece esse negócio, Davi, esquece. Davi não se importa. Onde é que ele tá, Ziba? Aí Ziba responde, sim, ele tá lá em Lodebar. Amado, amada, Lodebar é um lugar de abandono. É uma terra árida, é uma terra seca. É uma terra em que pode-se dizer terra do esquecimento. E agora, ali estava um homem sem esperança, sem perspectiva do futuro, que nem imaginava que naquele momento
o rei Davi estava se lembrando dele. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Deixa eu falar aqui para você uma coisa direto do coração de Deus. Você agora está olhando para essa situação e dizendo as coisas permanecem do mesmo jeito e vai ser assim até o fim. Deus, ele está trabalhando aonde você menos imagina. Tem alguém falando no seu nome. Tem alguém que perdeu o sono pensando em você. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu estou me baseando na história de Mefibosete e Davi. Mas o que eu quero te dizer, inspirada em Deus, é que existe um movimento para te abençoar. É que Deus não se esqueceu de você, embora você esteja já há algum tempo na mesma situação. É que o Senhor está mexendo as pedras, movendo os corações. E Ele vai pegar essas peças e Ele vai encaixar parte por parte, para dar vitória a você, para abençoar a tua casa. Então, filha amada do rei, descansa, descansa, enxuga essas tuas lágrimas em nome de Jesus. Você tem sangue real, você é filha do rei. Embora hoje você esteja com as suas pernas machucadas, você é filho do rei. Embora a sociedade hoje olhe para você e diga assim, mas está num lugar que ninguém lembra dele, mas está lá sendo rotulado por todos como um sem importância, um inválido. Continua sendo quem você é. Você tem dono, você tem sangue real, você é escolhido. E no tempo certo você vai chegar e se apresentar ao rei. No tempo certo ele levanta, no tempo certo ele honra. A palavra de Deus para você hoje é que Deus, ele é Deus de restituição e ele restaura aquilo que para o homem parece perdido. Aleluia. 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 Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha aqui, o rei manda chamar ele agora. Diz, manda buscar esse tal de Mefibosete. Não importa se ele sofreu um acidente, não importa se ele está numa terra de desgraça, não importa se ninguém lembrou dele esses dias. O que importa é que eu me lembrei, e o que me importa é que eu tenho um plano. O que me importa é que eu fiz um voto sagrado. E eu quero que você manda buscar ele, então vai lá e manda ele vir aqui. Quando o rei Davi manda buscá-lo, Mefibosete é trazido para a sua presença. Quando ele chega, a Bíblia conta no capítulo 9 de 2 Samuel, que ele se ajoelha, ele encosta o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. E Davi chama o nome dele e diz, Mefibosete! E ele responde prontamente, às tuas ordens, Senhor. Aí Davi diz, não fica com medo. Eu vou ser bondoso com você, meu filho, por causa de Jonatas, o seu pai. Olha aqui Mefibosete com muito medo quando ele foi encontrado. Ele pensou que ia morrer. Aleluia. Ele tinha um complexo de inferioridade. Deixa eu falar aqui um pouco com você sobre isso. Nós já vamos orar. Segura aí que nós vamos orar daqui a pouquinho. Quando ele fala sobre ele, ele diz assim, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal qual como eu? Olha como o neto de Saul, homem que tinha sangue real, olhava para ele. Um cão morto. Se um cão de rua já não tem tanto valor, um cão morto, além de não ter valor nenhum, ainda é algo indesejado. E era assim que Mefibosete se enxergava. E isso é uma das coisas que Satanás mais quer para você e para mim. Satanás quer você olhando para você como uma desgraça. Sim. Por conta de tudo que você já fez, por conta de tudo que você já passou, por conta do desprezo de alguém,
por conta da rejeição, quem sabe, na sua infância ou adolescência, ou no seu casamento. Tudo que você passou na sua vida, Satanás, ele quer que você deixe gerar isso em seu coração como uma ferida de amargura, sabe? Enquanto Deus, ele está querendo te tratar. Enquanto Deus, ele está dizendo assim, filha, filho, eu sou teu remédio. Não deixe essa amargura se tornar uma ferida. Essa ferida vai infeccionar, vai te adoecer, você pode morrer. Era assim que Mefibosete estava, se considerando um animal morto, indesejado, por conta dos acontecimentos. A autoestima dele estava baixíssima. Ele se considerava indigno de qualquer coisa. Ah, mas Deus, ele olha para mim e para você, ainda que nessa situação, se sentindo incapaz, se sentindo sem habilidade, se sentindo, quem sabe, como se sua história já tivesse acabado, você está entendendo? Porque muitos se comportam exatamente desse jeito e talvez você que está me assistindo, talvez você que está me ouvindo agora, parece que você desistiu, ainda que você não tenha assumido isso. Ainda que você não tenha falado isso, me parece que a sua postura é uma postura de quem já se entregou, de quem já se rendeu, de quem desistiu, porque você olha para um lado e para o outro e só vê dificuldade. Algo te feriu tanto que você olha para você como Mefibosete olhava para ele, como um cão morto. Ei, amado, amada. Independente de qualquer coisa, o rei continua te chamando e dizendo, você pode se enxergar como for. Você pode se enxergar como um animal morto em decomposição, mas para mim, você tem sangue real. Para mim, você é escolhido. Ah, hoje Deus, ele representa Davi. Davi representa Deus nessa história. Davi, ele diz, não importa se ele está na terra do esquecimento, terra árida, não importa se ele seja considerado inválido, não importa se a autoestima dele esteja baixíssima ao ponto dele se considerar um animal morto, eu quero ele comigo. Deus diz a você hoje, eu quero você comigo, e é comigo que você vai ser abençoado, é na minha presença que você vai ser honrado, é na minha presença que eu vou restituir tudo que você perdeu. Ah, toma posse dessa palavra e diga, eu creio. Diga, eu creio na restituição. Diga, eu creio na restituição. Ah, se você estiver aqui no canal do YouTube, digita em nome de Jesus essas palavras. Diga comigo em uma só voz, digitando, escrevendo, ou você que está agora, nesse momento, e não pode pegar seu celular porque está dirigindo, porque está arrumando uma casa, porque está no seu ambiente de trabalho, porque está preparando aí o almoço, diga comigo, eu creio na restituição. Eu creio. Aí Davi, ele diz, ô Mefibosete, eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, ou eu serei bondoso para você, por causa de Jonatas, o seu pai. Ô meu amado, escuta aqui essa palavra. Escuta aqui. Deus quer abençoar a tua geração por meio de você. É tempo dos pais se levantarem pelos seus filhos. Olha aqui. Deus abençoando um homem. Deus abençoando a geração de um homem que nem vivo estava mais, por conta dos caminhos corretos que ele escolheu trilhar. Jonatas era um homem de coração bondoso. Jonatas era amigo de Davi. Jonatas reconhecia a unção de Deus sobre a vida de Davi. Morreu. Teve Mefibosete. Mefibosete passou por um momento difícil, mas por causa da lealdade de Jonatas, do coração bondoso de Jonatas, por conta dos caminhos corretos que Jonatas trilhou na terra, Deus, ele abençoa Mefibosete por meio de Davi. Davi diz, ó Mefibosete, eu vou te abençoar porque tu tem sangue real, tu é filho de Jonatas e por amor a Jonatas eu mandei te chamar. Pai, mãe, escolha trilhar caminhos retos por amor aos seus filhos.
Deus fala com você no dia de hoje, não importa se seus filhos sejam crianças, adultos já. Esteja na verdade, viva a verdade, se entregue em oração pela sua descendência. Você tem uma responsabilidade grande. Deus, Ele te deu frutos. Deus, Ele te deu filhos. E saiba que um dia você não vai estar nessa terra, mas existe um Deus no céu. Um Deus no céu que abençoa os seus filhos por amor a você. Por amor a você. Então seja esse pai abençoador, essa mãe abençoadora. Seja a luz dentro da sua casa. Trilhe caminhos da vida, viva a verdade. Perpetue aquilo que Deus pôs no seu coração, no coração dos seus filhos. Davi diz assim: Mefibosete, por causa de Jonas eu vou abençoar você. Aleluia. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha que coisa linda. Mefibosete dizendo: eu sou um cão morto, eu não sou nada, eu sou imprestável, eu sou aleijado, eu não consigo trabalhar, eu tô mendigando, eu tô numa terra de esquecimento, eu já até me esqueci quem eu sou. Davi diz assim: você, meu filho, você vai morar aqui no palácio comigo. Aleluia. Você vai morar aqui no palácio comigo. E ainda mais, eu vou fazer o seguinte. Eu quero deixar um lugar na minha mesa, um lugar que é seu. Vou deixar uma cadeira para você, Mefibosete. Eu não quero você comer lá dentro com os servos. Eu não quero você comer no seu quarto, não. Eu quero você todo dia. Isso fala de honra. Aleluia. Isso fala de comunhão. Isso fala de reconhecimento. Isso fala de restauração. É Davi dizendo assim: olha, você é importante. Então todo dia, não importa se você tenha defeito, meu filho. Você vem e come comigo. Você vai comer pão na mesa do rei de contínuo. Você vai ser tratado aqui como um filho. A gente vê os filhos de Davi assentados ao redor da mesa. Amnon, Tamar, Salomão, Absalão. Só sentava na mesa do rei quem tinha uma extrema importância. Aleluia. No capítulo 9 de 2 Samuel, Davi chama Ziba e diz: olha, tem mais. Eu quero ele morando no palácio, quero ele comendo comigo em lugar de honra. E você ainda vai fazer o seguinte: pega as terras, tudo que pertencia a Saul é de Mefibosete. É de Mefibosete. Eu vou tratar ele com bondade. E eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, nós vamos orar, mas eu quero só te dizer uma coisa. Deus tem um banquete espiritual para cada um de nós. Deus deseja nos dar o melhor dessa terra. É fato. As lutas vêm, acontecem acidentes no percurso. Mas nada fugiu do controle de Deus. Tudo tem um tempo determinado, diz Eclesiastes. E há tempo para todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de estar esquecido e tem tempo de estar lembrado. Tem tempo de estar em Lodebar e tem tempo de estar no palácio. Tem tempo de não ter nada e tem tempo de ter tudo restituído. Ei, amado, amada do Senhor, Deus está dizendo a você que Ele é grande na tua vida para restituir. Ele é grande na tua vida para mudar essa história de um momento para o outro. Fazer um mendigo se tornar pertencente à mesa do rei. Talvez você já se esqueceu disso. Talvez você está deixando aí a vida lhe levar por conta das dificuldades. Talvez você disse assim: eu vou me acostumar a essa condição de invalidez. Eu vou me acostumar a essa condição aqui de qualquer um. Eu vou me acostumar aqui a esta condição de eu já perdi mesmo, sabe? Afinal, o tempo já passou. O meu tempo já passou. Mas Deus, Ele fala na sua palavra
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem se imaginou a mente humana o que ele preparou para nós. Ele preparou para Mefibosete lugar de honra. Mefibosete não tinha noção disso. Hoje Deus me manda aqui neste canal, no YouTube, na Rádio Novas de Paz. Hoje Deus me manda aqui nessa frequência, não importa onde você esteja me ouvindo, para dizer a você que você não imagina o que Deus vai fazer. Você não tem noção do que está preparado para você. Agora fica na tua posição, não desiste não, não esquece quem você é não. Você tem sangue real, você foi comprado por um alto preço de sangue lá na cruz do Calvário. Então você entenda que você é importante, entenda que você tem valor, entenda que você tem um dono, entenda que se você tem um dono, ele tem um propósito, um plano para você, não é à toa que você está aí vivendo o que você está vivendo hoje. Assim como ele honrou a Mefibosete, ele vai te honrar. Aleluia. Aleluia. Se você crê, diga amém. Amém. Diga comigo, amém.